Oi, turma. Mais uma vez estamos aqui e hoje vamos falar como funciona a instalação elétrica domiciliar. Então, é muito importante, né, saber como funciona a instalação básica da nossa residência. A energia que chega em nossas casas, ela deve ser usada para alimentar diversos tipos de dispositivos. O conjunto de fios e acessórios que leva energia elétrica aos dispositivos alimentados forma a instalação elétrica. E os dispositivos alimentados podem estar permanentemente ligados à rede, como, por exemplo, os chuveiros, as lâmpadas, as campainhas, e bem como também podem estar ligados à rede por meio de tomadas de energia somente no momento que serão realizados, como e no caso dos ventiladores, rádios, televisores, e que permaneçam sua mudança de lugar, o que permite, na realidade, né, a mudança desses equipamentos de lugar. Então, a gente sabe que a entrada de energia que consta de um conjunto de dispositivos, seja eles fios e acessórios, que vai da rede pública até o relógio de energia. Então, o ponto de entrega, este é o ponto de transição de responsabilidade. Até este ponto, a responsabilidade no fornecimento de energia é da empresa concessionária. A partir deste ponto, o que ocorre com a energia é de responsabilidade do usuário. Outro fator que a gente deve analisar é o relógio medidor de consumo. É muito importante, né? Os dispositivos gerais de proteção em barra de terra, o circuito primário de distribuição de energia, o quadro de distribuição secundária com as disposições de proteção, os circuitos terminais que fornecem energia aos pontos de consumo, como tomadas, lâmpadas, chuveiros, torneiras, aquecimento central, hidromassagem, entre outros. Então, neste circuito, apresenta os seguintes elementos aí analisados, como, por exemplo, os fios elétricos que transportam a energia para os diversos dispositivos alimentados, a caixa de medição ou entrada por onde entra a energia que deve ser distribuída e onde está o relógio, medidor de consumo e o sistema de proteção e comando de entrada, a barra de terra, o quadro de distribuição com chaves gerais, chaves parciais, terra, neutro, disjuntores ou fusíveis, tomadas de energia, que são os pontos em que a energia se torna disponível para alimentar aparelhos diversos como rádios, televisores, geladeiras, as lâmpadas que são alimentadas diretamente pela energia de rede de distribuição, os interruptores que controlam as lâmpadas e os outros dispositivos ligados diretamente na rede de energia, o chuveiro, a torneira elétrica, a campainha elétrica, os exaustores, os outros dispositivos aí que são alimentados diretamente pela rede de energia. A caixa de entrada, a gente sabe que ela é o ponto inicial de uma instalação elétrica domiciliar. Então, é por onde entra a energia em sua casa e onde existem alguns dispositivos importantes. Então, ela representa o ponto de separação entre o que você pode fazer numa instalação e que, portanto, de sua responsabilidade, o ponto em que a empresa que fornece energia passa a ter responsabilidade. Na verdade, este ponto de transição, denominado de entrega, está um pouco antes, né? Então, a gente sabe aí que nesta caixa de entrada, a gente tem duas tensões disponíveis, uma de 110 volts, outra de 220 volts. Ou seja, esta caixa ainda usa fusíveis comuns, tipo cartucho, sendo que a maioria das caixas atuais ele usa disjuntores e que podem ser usados aí segundo os tipos de eletrodomésticos a serem alimentados. Os outros fios que vão dar um relógio, indicador de consumo, e um conjunto de chaves, como fusíveis ou disjuntores, que são chamados aí dispositivos de proteção de entrada, o fio central ou neutro está ligado a uma barra de terra, cuja finalidade será analisada aí, né, referente ao eletricista que vai fazer aí toda a sua instalação, né, da residência, e também o projetista, o engenheiro eletricista que vai estar elaborando esse projeto para vocês. Tem que ter uma análise, né?
e tudo tem que atender uma normatização técnica. A chave geral, ela passa pelo relógio, os 3 fios por onde chega a energia são ligados a uma chave geral, que permite ligar e desligar a instalação elétrica de uma residência. Então, nessa chave, a gente deve observar as tensões disponíveis na instalação. Assim, o fio do meio é ligado aí à terra por meio de uma barra enterrada profundamente, de modo a representar o terra ou o neutro da instalação. Então, quando ligamos qualquer dispositivo entre este polo central, ou seja, terra, e um dos extremos da chave, ele será alimentado por uma tensão de 110 volts. Isso significa que esse polo central e os extremos temos aí separadamente as tensões de 110 volts. Então, ocorre, entretanto, que as tensões dos polos opostos dessa chave estão em oposição de fase. Em linguagens aí simples, simplificadas, lembrando que se trata de uma tensão alternada, ou seja, que a corrente ela vai e ela vem. Quando no polo a corrente está indo, no outro ela está voltando. Ou seja, o polo estará positivo no instante em que o outro se encontra negativo. Então, o resultado disso, a gente sabe, é que entre os polos opostos temos uma tensão de 220 volts, ou seja, o dobro da obtida entre cada polo extremo e o polo central. Dentro desta caixa aí de entrada ou medição saem 3 condutores, que vão até a segunda caixa ou quadro de distribuição, onde existem novos dispositivos de proteção aí, controle, além da chave geral. Então, a partir dessa caixa de distribuição, podemos tirar diversos circuitos de alimentação ou distribuição de energia para a nossa casa. E aí, vamos reparar aí, na realidade, vamos explicar quais são eles, né? Os primeiros circuitos de 110 volts, usando um polo vivo, e o outro neutro da chave principal servem para alimentar as tomadas ou pontos de retirada de energia de uma casa. Os segundos circuitos, também de 110 volts, são usados para os dispositivos fixos que exigem esta tensão, como, por exemplo, lâmpadas, exaustores, a campainha de entrada, entre outros dispositivos aí. O terceiro, na realidade, os terceiros aí, dispositivos, circuitos, obtidos dos polos extremos e, portanto, de 220 volts, servem para alimentar dispositivos que exijam esta tensão, como, por exemplo, chuveiros, torneiras elétricas, aquecedores. Eventualmente, pode ser prevista uma tomada para esta tensão, caso seja exigida para algum eletrodoméstico que precise funcionar com 220 volts. Então, cada uma dessas 3 redes tem, logo após a saída da chave principal, uma chave própria que permite fazer o seu controle. Esta chave independente para cada rede é interessante, pois além de proporcionar proteção e controle, permite desligar a rede aí que alimenta as tomadas para fazer uma reparação ou troca delas, sem a necessidade de desligar a rede que aciona as lâmpadas. Desta forma, o reparo ela pode ser feito à noite, sem necessidade de cortar a iluminação. Então, a gente sabe que para as localidades em que a tensão é única, de 220 volts, temos o circuito típico de distribuição semelhante, com a diferença de que são apenas 2 fios de entrada, e todos os circuitos partem desses 2 fios com a mesma tensão. Então, assim, para 110 volts, com 3 fios, temos 2 fases opostas e um neutro, que são chamadas de 2F mais N, enquanto que para a tensão única de 220 volts, temos apenas uma fase e um neutro, ou seja, eu tenho F mais N. Então, a gente sabe que as normas aí baseadas, a parte elétrica é NBR 5410. Então, tudo isso aí tem que ser colocado de forma com a norma, né? De acordo com a norma. E também estabelecer alguns parâmetros aí da NR10, né? Então, todos os profissionais que trabalham com eletricidade também tem que ter um treinamento em NR10. Tá bom, gente? Até a próxima.